Olá, boa tarde a todos vocês. Meu nome é Fabrício Felic, eu sou doutor em teologia pela FAGE e pela Catholic de Leuven. A aula que eu preparei hoje é sobre as buscas do Jesus histórico e como que essa aula vai se desenvolver. No primeiro momento, eu penso em apresentar o contexto geral dessa busca, onde que ela se insere, uma vez que toda teologia ela é sempre fruto de seu tempo. Da mesma forma, a partir desse contexto, apresentar como se deu a primeira, a segunda e a terceira busca do Jesus histórico. Esse tema é um tema que eu considero muito importante, justamente porque foi bastante revolucionário para a teologia do século XVIII em diante. Bom, com relação ao contexto, é preciso ter em mente que essa busca do Jesus histórico, ela nasce com o contexto do movimento iluminista que iniciou na Europa no século XVIII, ou seja, todo um movimento voltado para a questão da razão, para a questão do ser humano no centro do pensamento e tudo mais. O contexto também de desconfiança a respeito daquilo que a igreja afirmava a respeito de Jesus, de maneira que surge a seguinte pergunta: seriam os evangelhos uma fonte confiável para sabermos a história de Jesus e quem foi Jesus de Nazaré, ou deveria-se buscar outras fontes para saber sobre esse tema central? Essa pergunta é a motivadora, se a gente quiser colocar assim, de todo esse movimento que ficou conhecido como as buscas do Jesus histórico. É nesse sentido que começa o que foi conhecido como a primeira busca. Essa primeira busca do Jesus histórico, ela é marcada pelo racionalismo, ou seja, a ideia de que a razão deve ser capaz de dizer quem foi Jesus. Da mesma forma, é marcado pelo historicismo, ou seja, a ideia de que seria possível recuperar a história de Jesus de uma maneira comprovável documentalmente. Eu selecionei 3 nomes para falar a respeito dessa primeira busca. Logicamente, teriam muito mais, mas eu coloquei esses 3 para ter uma ideia do todo, eles são de diferentes períodos. No caso, Samuel Reimarus, ele foi quem iniciou essa busca pelo Jesus histórico, no primeiro momento, por volta de 1748, e para ele, Jesus, ele se inseriu dentro da perspectiva messiânica judaica do seu tempo, de maneira que ele acreditava na exclusividade da salvação de seu povo, como era esperado do messianismo naquela época. Segundo Reimarus, Jesus assume isso de tal forma que ele é condenado pelas autoridades romanas e os seus discípulos, para dar conta dessa messianidade de Jesus, para dar conta a respeito da morte daqueles que eles esperavam ser o Messias, eles então inventam a ressurreição. E, no caso, Reimarus vai dizer que os discípulos roubam o corpo de Jesus e inventam o mito da ressurreição para que a mensagem desse Messias pudesse continuar e por aí vai. Claramente, esse dito dele gerou uma grande revolta e houve diversas críticas a esse movimento, mas ele é basilar, porque ele começa e inicia essa busca do Jesus histórico. Um segundo teólogo, também muito importante, é o Friedrich Strauss, que ele é um pouco mais tardio, tanto que ele é influenciado pelo pensamento hegeliano, e ele vai tentar conciliar uma explicação sobrenaturalista com uma explicação racionalista, ou seja, bem na linha hegeliana entre antítese, tese e síntese. Então, a proposta dele para lidar com a antítese sobrenaturalista, a tese racionalista, seria uma síntese que se daria por meio da explicação mitológica
das Escrituras. Ele vai ser o primeiro a propor que o texto bíblico, que as Escrituras, sejam entendidas como mitológicas e não como ipsis literis, não como texto revelado e por aí vai. Um outro teólogo, também muito importante e que talvez possa ser considerado o último a falar sobre essa questão da primeira busca propriamente dita, é o Albert Schweitzer, que ele foi, como acredito que vocês saibam, né, ele foi teólogo, foi médico, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa do seu trabalho na África, e ele, em 1901, escreve a famosa obra A Busca do Jesus Histórico, em que ele mostra que a pesquisa a respeito do Jesus histórico havia sido inútil, ou, em outras palavras, que o Jesus de Nazaré, que havia sido buscado pelos estudiosos desde Reimarus, não passava de uma figura projetada pelo racionalismo, dotada de vida pelo liberalismo e revestido pela moderna teologia com uma vestimenta histórica. E aí ele joga uma pá de cal nessa primeira busca do Jesus histórico, dizendo que é impossível encontrar esse Jesus por meio do historicismo. Com isso, encerra-se a primeira busca e nós vamos para a segunda busca. O mote da segunda busca é responder à pergunta. Qual que é a pergunta que está por trás disso? E isso é importante ter em mente. Sempre há uma pergunta por trás de alguma teologia. E nesse caso, a gente saber qual que é essa pergunta nos ajuda a entender qual é esse caminho feito. A pergunta da segunda busca do Jesus histórico é: seria o Jesus histórico desnecessário para a fé cristã? Mas por que surge? Né? Afinal de contas, essa pergunta surge de onde? Essa pergunta vai surgir justamente por meio dos estudos de Bultmann. Bultmann, ele foi um teólogo protestante que viveu no século XX, grande parte no século XX, ele apresenta uma forte influência heideggeriana, é um teólogo muito importante pelo que ele propôs, que foi justamente aquilo que ficou conhecido como a desmitologização do Novo Testamento, e aqui é importante ter em mente que a proposta de Bultmann era trazer a teologia para o seu tempo, nas categorias do seu tempo, tentando fazer com que aquilo que muitas vezes era uma linguagem mitológica no texto bíblico pudesse ser, no caso, compreendido para a sociedade contemporânea, para os quais questões como céu e inferno, como o mundo tripartido, já não fazia muito sentido. Então, a proposta bultmanniana visa trazer o texto bíblico mais para perto da comunidade do seu tempo. E ficou conhecido como desmitologização do Novo Testamento. Por ele ter uma carga extremamente heideggeriana, a palavra de Deus, segundo ele, demanda de nós uma resposta existencial, ou seja, o que é importante no final das contas é o querigma, é a mensagem que chega a nós, é o anúncio do evangelho que chega a nós. E aí, como conclusão disso, ele vai dizer, o Jesus histórico, então, é desnecessário para a fé. Não tem necessidade do Jesus histórico, basta o anúncio da ressurreição, da salvação, ou seja, o Cristo da fé é mais importante do que o Jesus histórico. Claramente, essa é uma tese muito forte. E, curiosamente, quem vai responder a essas questões pontuadas por Bultmann são justamente os seus discípulos, que Cassiman, principalmente, é aquele que inicia o que ficou conhecido como a segunda busca do Jesus histórico. Nesse sentido, a segunda busca é uma reação à teologia bultmanniana. E quais são essas respostas? Né? Qual que é a principal resposta dada? A principal resposta dada pela segunda busca é que a fé pascal é a compreensão do Jesus pré-pascal. O Jesus histórico
é essencial para a compreensão do Cristo da fé. Um não existe sem o outro, ou seja, o querigma, ele não se sustenta sozinho, mas ele é fruto das interpretações daqueles que ouviram e viram os atos e ditos de Jesus. Então, nesse sentido, a segunda busca vai tentar fazer essa conciliação entre Jesus histórico e Cristo da fé, tentando recuperar os elementos históricos de quem foi Jesus de Nazaré, mesmo sabendo e assumindo os resultados da primeira busca. E qual que é esse critério que eles usaram para definir o que seria próprio de Jesus de Nazaré? É, usar um critério comparativo, como se fosse. Eles pegavam, por exemplo, um dito de Jesus e comparavam. Isso existia no judaísmo antigo, no judaísmo do tempo de Jesus? Se sim, se a resposta fosse não. Então vamos olhar. Isso existia no cristianismo primitivo? Se a resposta for não, não pertencia nem ao judaísmo e nem ao cristianismo primitivo, então era algo próprio de Jesus. Só que qual que é o problema disso? Se você coloca essa questão como critério, é justamente que você tira Jesus da história, você tira Jesus do seu contexto histórico, cultural, social, econômico, uma vez que o que ele disse não encontrava eco nem no judaísmo do seu tempo, nem no que veio depois dele. Ou seja, Jesus seria um ser que vivia totalmente desconectado do seu tempo. E essa talvez seja uma das grandes deficiências da segunda busca. Mesmo que tenha tentado fazer a conciliação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, no final das contas, trouxeram um Jesus talvez sem história. E nesse sentido, a segunda busca tem o seu valor, mas esse ponto fica um devedor. E é nesse contexto que surge, então, aquilo que ficou conhecido como terceira busca do Jesus histórico, que está até os tempos atuais. Essa terceira busca, o que ela vai tentar responder é quais os contextos de Jesus, ou seja, qual que é o ambiente em que Jesus vivia, essa tentativa de retornar Jesus ao seu ambiente judeu. Nesse caso, o que a terceira busca vai fazer é talvez complementar aquilo que a segunda busca fez em seu primeiro momento. Então, nesse sentido, enquanto a segunda busca retirou Jesus da história, a terceira busca está trazendo Jesus novamente para dentro da história do seu tempo. Nesse sentido, várias iniciativas ocorreram, talvez a mais conhecida delas seja o Jesus Seminar, que é um grupo, né, que surgiu no intuito de pesquisar a autenticidade histórica dos escritos dos evangelhos. Vários estudos foram feitos, várias descobertas foram feitas, algumas muito interessantes sobre isso. É fortemente presente nessa terceira busca esse interesse sociocultural, histórico, social, em substituição ao interesse meramente teológico e, da mesma forma, há uma consideração de fontes não canônicas, ou seja, de fontes extra-bíblicas, que acredita-se, né, todos esses estudiosos da terceira busca acreditam que essas fontes também dão bons indícios a respeito daquilo que nós podemos conhecer de quem foi essa pessoa chamada Jesus, o Galileu que viveu na Judéia no século I. Então, essas três buscas, elas compõem um quadro daquilo que nós conhecemos como as buscas do Jesus históricos até hoje. Claramente, de uma maneira bem superficial, cada um desses temas poderia ser ampliados muito mais, mas, dado o tempo que a gente tem, é só recapitular um pouco o que a gente viu. A primeira busca, que foi mais ou menos de 1748 até 1901, que chega como
que chega à conclusão de que é impossível encontrar por meio da história quem foi Jesus de Nazaré. A segunda busca, que vai de 1953 até mais ou menos 1970, que vai colocar como tese central que o Jesus histórico é imprescindível para a compreensão do Cristo da fé. E a terceira busca, que vai de 1970 até dias atuais, que vai tentar trazer Jesus de volta para o seu contexto, uma vez que ele precisa ser compreendido dentro desse contexto socioeconômico judaico de seu tempo. Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Aqui está a referência que eu utilizei para a aula de hoje. Então é isso. Muito obrigado.